Vamos entender aqui como vem o processo das religiões no Brasil? Na sexta-feira, o IBGE mostrou o percentual de cada religião no Brasil, percentual de pessoas sem religião, percentual de matrizes africanas, enfim. Para começar, vamos entender as pessoas sem religião para a gente já entender que esse é o número que mais cresce. Hoje em dia já não é mais o dos protestantes, dos evangélicos. Atualmente, principalmente na faixa etária entre 15 e 30 anos, o que mais cresce são pessoas sem religião. E é diferente você ser ateu do que você ser sem religião. O ateu não tem religião? Sim, ele está englobado aqui. Mas nem toda pessoa sem religião é um ateu, beleza? Você pode apenas acreditar em Deus, mas não ter nenhuma religião definida. Você pode ser algum agnóstico, enfim, é diferente, tá certo? Primeiro, destaque aqui para o Rio de Janeiro e para Roraima. Os dois têm quase 17% sem religião, tá? São bastante elevados esses percentuais para a média do Brasil. Bahia e Rondônia também têm percentuais bastante elevados. E de resto, galera, a maioria vai estar ali entre 7% e 10%. Você vai ter São Paulo 10%, Distrito Federal 11%, Pernambuco 10%. Minas Gerais é bem baixo, tá? Eu não imaginava que Minas Gerais fosse tão baixo. Mas Minas Gerais você vai ver que tem bastante característica de estado com um interior muito robusto. Assim como São Paulo, você vai ver muitas vezes que o Rio de Janeiro tem taxas tanto de protestantes quanto de sem religião bem mais elevadas que São Paulo, principalmente por causa do interior de São Paulo. Porque o interior de São Paulo é muito mais robusto, tem muito mais características de interior do que propriamente do Rio de Janeiro. E é muito maior também, né? Enfim, vamos lá para o próximo? Galera, passando para os católicos, hoje em dia são só 56% da população. Mas durante muito tempo, os católicos foram mais de 90%. Você pega o primeiro censo lá no 1873, se eu não me engano, 1800 e alguma coisa, final dos anos 1800, era 98% da população, tá? Atualmente, passa de 50%, a tendência é diminuir, porém esperava-se que tivesse diminuído mais, esperava-se que tivesse hoje em dia algo em torno de 50% de católicos no Brasil. As estimativas eram essas. Tem 56, ou seja, um pouco mais do que a média, do que se esperava, né? E vamos lá, primeiro a gente tem que destacar que a região norte é onde menos tem católicos, tanto proporcionalmente quanto em número absoluto. Região norte, as igrejas evangélicas protestantes têm muita influência, e no Rio de Janeiro também, tá? Você vai ver que tem três estados em que menos de 40% da população é católica, sendo dois na região norte, Roraima e o Acre, além do Rio de Janeiro. E dos que mais tem, que vale destacar aqui, ó, só dois têm mais de 70%. Vai ter o Piauí, que é o maior do Brasil, mais católico. Depois o Ceará. Acima de 60 a gente já tem alguns. Todos os três da região sul têm mais de 60. Vai ter também o Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Minas Gerais. Minas Gerais tem muito católico. Eu não esperava que fosse tanto, tá? Não sou de Minas Gerais, mas eu esperava que fosse predominante. Mas não que se mantivesse até hoje tanto. Porque tem um interior muito vasto também, Minas Gerais, né? Normalmente o interior é mais atrelado à Igreja Católica. E é isso, galera. Vamos pro próximo aqui. Galera, as igrejas evangélicas não é surpresa para ninguém que as igrejas protestantes, elas cada vez ganham um espaço maior. Só que a gente via um crescimento muito acelerado, censo após censo, um crescimento muito acelerado. Em 12 anos, a taxa que era de 22% passou para 26,9%. Cresceu? Claro que cresceu. Mas esperava que estivesse acima dos 30%, as estimativas eram essas. Ou seja, vem crescendo, mas num ritmo bem menos acelerado do que era. E aqui a gente tem que destacar a região norte. A região norte ela já tem dois estados em que as igrejas protestantes, os praticantes já são mais do que os católicos, sendo o Acre e Rondônia. Além disso, os demais estados também têm altos percentuais, todos acima de 30. Vai ter Amazonas quase 40, Pará também tem bastante, Amapá quase 40, enfim. Região Nordeste se destaca por ter poucos protestantes. Região Nordeste a gente ainda vê muito, apesar de parecer uma região muito progressista, por votar sempre na esquerda, assim, ainda é uma região bastante conservadora, ainda tem conservadora no sentido de que as origens do Brasil, principalmente a questão religiosa, a questão de festas culturais, se mantém bastante. Então, o catolicismo ainda é bastante forte lá. Você pode ver, por exemplo, que no Piauí só 15%, em Sergipe só 18%. Você vai ter também Goiás um pouquinho alto, Espírito Santo e Rio de Janeiro também bastante altos. E o Mato Grosso do Sul. Os demais estão ali na média, por volta dos 26, que a gente vai ver na média do Brasil mesmo. Enfim, você vai ver ali São Paulo, Paraná, tudo na média ali. Tranquilo? Esse aqui é super interessante, tá? Percentual de pessoas seguidores da Umbanda e do Candomblé.
Galera, são religiões de matriz africana, não necessariamente fundadas na África, mas sim que os africanos que vieram para cá tiveram influência na criação, muitas vezes por sincretismos religiosos, que eles eram proibidos de seguir as suas religiões. E vamos lá. Primeiro dado que eu acho que chama a atenção de todo mundo aqui, tá? A Bahia não é o maior indicador. Não tem 8, 10% na Bahia. Nós, que não somos da Bahia, eu que não sou da Bahia, eu imaginava que a Bahia fosse o número um. Não que tivesse 10% na Bahia, nada disso, mas que fosse o número um. E aí, galera, eu fui pesquisar um pouco, e você até tem, mas principalmente na área de Salvador, e ainda assim a maior parte do pessoal de Salvador ou é católico ou é sem religião, maior parte. Ou protestante, claro, né? Enfim, você tem lá em Salvador um pouco mais, mas o interior da Bahia, o litoral mais ao sul, praticamente não ninguém pratica isso. E também que você vai ver uma convergência que Salvador tem bastante pessoas que o IBGE considera como pretas, e o resto da Bahia não tem tanto, então talvez tenha essa influência. E o segundo hora que chama a atenção da gente é o Rio Grande do Sul, seu número um. Também fui atrás e fui ver que na região dos Pampas Gaúchos, que é mais a parte do sul do Rio Grande do Sul, próximo da fronteira do Uruguai, você vai ter uma certa quantidade de pessoas que pratica e um número crescente, tá? Não é, nossa, tá assumindo. Não, um número crescente. Cada vez mais pessoas se convertem e, enfim, não é um número nosso. Nós temos de cada gaúcho, de cada 10 gaúchos que você vê, vão ter 5. Não, um número ainda baixo. Mas não é um número irrelevante, assim 3,19, principalmente na região dos Pampas. Na região da Serra você não vai ter, basicamente. Tranquilo, Rio de Janeiro e São Paulo também tem bastante característica de cidade cosmopolita, que você vai ter influência de pessoas que chegam, enfim, nenhuma surpresa aqui. E o resto do Brasil você não tem números tão relevantes, tá? Você vai ter um pouco mais ali em Santa Catarina, no Sergipe, que é perto da Bahia também. Mas de resto aqui quase ninguém chega a 0,5%. Você vai ter o Distrito Federal também um pouquinho mais. Também cidade cosmopolita, Brasília também. Tranquilo, galera? E aqui esse que é até um pouco triste, né? Você pensar que seguidores de religiões tradicionais indígenas, você vai ter basicamente só um estado que vai ter mais de 1%, só Roraima. De resto, você não vai ter basicamente nada aqui. Você vai ter o Amazonas com um pouquinho mais, o Mato Grosso, o Acre também, mas via de regra aqui é triste. Piauí, por exemplo, você tem 0%. Não acharam um piauiense que tem uma religião tradicional indígena. Por exemplo, a cada mil brasileiros, só um vai ter uma religião tradicional indígena e pensar que eram os indígenas que estavam aqui antes, eram as religiões tradicionais indígenas. Mas o Brasil, da América do Sul, de toda a América do Sul, é o país com o menor percentual de conservação de cultura indígena. Ou tanto de conservação quanto de população indígena no geral, tá? Pode pensar, ah, não, a Argentina, eles são muito brancos, a Argentina tem um percentual de indígenas muito maior do que o Brasil. Inclusive, quando você vai na Argentina, você vai ver ocasionalmente pessoas com traços indígenas muito fortes. Não são todos brancos, não é isso. E no Brasil é muito mais difícil você ver isso. Talvez na região norte você vai ver um pouco mais. Mas ainda assim, não se compara, tá? Peru, muito mais. Bolívia, nem se fala. Paraguai também. Chile também. Enfim, o Brasil, de longe, o país com o maior apagamento de cultura indígena. Inclusive, a gente vê aqui na questão da religião. E, para fechar, a gente vai ter aqui o percentual de pessoas espíritas em cada estado. A gente vai ver que o Rio de Janeiro é onde mais tem, depois do Distrito Federal. O espiritismo está mais presente no centro-sul do Brasil e também é muito característico de regiões mais cosmopolitas. Dificilmente você vai ver no interior, nos interiores, assim, muitas pessoas espíritas. Espiritismo não é uma religião dominante, em grandes grupos vão ser espíritas, mas você vai sempre ver em cidades grandes pessoas espíritas. Eu mesmo, por ser de uma cidade grande, achava que teria mais de 1,8% de espíritas no Brasil, porque eu conheço algumas pessoas espíritas, né? Mas, enfim, você vai ter mais ali no Rio de Janeiro, Distrito Federal, depois São Paulo, Rio Grande do Sul. Você vai ver que sempre estados que têm grandes cidades. Por exemplo, também Minas Gerais, tem Belo Horizonte ali, apesar de ter um interior muito forte, Belo Horizonte, enfim. Goiânia e na região norte praticamente não existe. Você vai ver nenhum estado com 1%. O maior que você vai ter vai ser 0,64 lá em Roraima. E na região nordeste você vai ter só Bahia, Pernambuco e Sergipe com mais de 1%. Então também não tem um percentual muito grande. E aí, galera, por hoje é isso. Já deixa o like aí se você tiver gostado, compartilha. Entender as religiões do Brasil é muito interessante, né? Como a gente pratica, como que a gente vê crescimento de umas, decréscimo de outras, como cada vez mais o Brasil tem característica mais de um país sem religião e também um país um pouco mais protestante, mas o catolicismo ainda predomina, a gente ainda vê muita coisa de catolicismo no Brasil. Enfim, é muito interessante ver também que a gente tem várias religiões no Brasil que se misturam
E apesar de muitos momentos a gente ver questões de intolerância e tudo mais, a gente acaba que convive bem, bem entre aspas aqui, de certa forma. A gente não tem, por exemplo, ataques terroristas no Brasil. Raramente, né? Ocasionalmente contra religiões de matriz africanas, enfim. Mas, enfim. Forte abraço aí, galera, e tchau.